Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, eu quero já trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas, porque eu não quero pregar para você, eu quero tão somente trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração para esse tempo que a gente está vivendo, um tempo de fim de ano, um tempo onde nós precisamos resolver algumas coisas na nossa vida, porque nós só vamos alcançar com certeza aquilo que a gente sonha e planeja em Deus. O sucesso, a vitória, as conquistas da sua vida, o diferente que você espera, não vai acontecer por si só. É imprescindível que você, diante do Senhor, seja protagonista da sua história, que você cuide bem do dom de Deus que há na sua vida, daquilo que Deus entregou a você, daquilo que nós podemos chamar a nossa mochila de viagem quando nós fomos plantados nessa terra pela vontade do Senhor. Porque quando Deus nos deu vida, Ele nos deu não somente a vida para viver, mas todo o potencial para nós podermos alcançar as promessas de Deus para a nossa vida. Há promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua geração, para os seus netos, para os seus filhos, para a sua descendência. Diz a Bíblia que ninguém vive só para si e nem morre só para si. Vivemos um tempo de muita exclusividade, pessoas que pensam que o mundo gira em torno de si, mas não é assim. Nós temos um Deus que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus dos profetas, é o que era, que é e o que há de vir, é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Já cantamos aqui, porque Ele vive, posso crer no amanhã, podemos esperar dias melhores em Deus. Então, quando Ele nos deu vida, foi como uma semente de uma grande árvore, né? Pensa numa castanheira, que é uma árvore famosa aqui na Amazônia, mas ela começa com uma pequena semente, e ali naquela semente já existe tudo o que aquela árvore precisa para poder ser grande, o tamanho das suas folhas, o tamanho dos seus galhos, tamanho de suas raízes, até onde ela vai crescer, quanto tempo ela vai demorar para produzir frutos, quantos frutos haverão ao longo da sua vida. Tudo começa com uma semente. Deus assim fez comigo e com você. Ao nascer, Ele não foi deixando a gente crescer e ver no que é que vai dar. Vamos deixar Ele dar as cabeçadas na vida. Não. Deus já nos deu tudo o que a gente precisa para ser uma pessoa abençoada. Amém? Por quê? Porque nós precisamos ser uma pessoa abençoada. Porque o contrário da bênção é a maldição. A maldição é algo tão bíblico quanto a bênção. Porque se nós não atentarmos aos mandamentos do Senhor Deus, não ouvirmos a sua voz e não seguirmos o seu caminho, aí virão aquelas maldições. Porém, se atentamente atentares à minha voz, ouvir a minha voz, seguir o meu caminho, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Deus é um Deus de bênção para o seu povo. É um Deus que abençoa a sua vida e a sua geração. Moisés, no capítulo 90 do livro de Salmos, é um dos salmos que eu mais amo, é mais lindo. O versículo 1 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ele conheceu no livro de Gênesis, através da revelação do céu para a vida dele, ele soube da história de tudo o que aconteceu no começo. E de todas as histórias que nós temos no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, Adão e Eva, Caim, Abel, Sem, seus filhos, as gerações que vieram, Noé, todas as pessoas que vieram, os patriarcas, a história de Moisés, o nascimento de Moisés, a história de José, enfim, tudo isso foi escrito por Moisés. E nessas histórias houveram momentos bons, mas tiveram momentos ruins também. A história do dilúvio, a morte de Caim, a morte de Abel, não é? A traição de Jacó, roubando a bênção de Esaú, problemas entre as famílias, pessoas vivendo uma vida muito bagunçada sem Deus. Mas no final de tudo, Moisés pôde declarar: Tu és o nosso refúgio de geração em geração.
Não importa aquilo que aconteça ao nosso redor, Deus vai nos guardar em todos os momentos da nossa vida. Jeová guardará a tua entrada e a tua saída, agora e sempre. Amém. Eu saio de casa confiante de que há um céu sobre a minha cabeça, há um trono nesse céu, e esse céu tem dono, tem governo. O Senhor é rei, Ele é o Senhor de toda a terra. Aquilo que eu e você vamos comer pela manhã, na hora do almoço e na janta, não vai ser o governo que vai dizer o que eu vou comer, mas é o que Deus diz na sua palavra. Ele vai abrir as janelas do céu, vai abençoar a sua vida, vai te dar o pão pela manhã, vai te dar o alimento à tarde, à noite, a cama para descansar, para sossegar a sua alma. É Deus quem governa a nossa vida. Vivemos um tempo de muita bagunça social, mistura de valores, é realmente um liquidificador de tantas coisas e ideias, mas aqueles que confiam em Deus permanecerão para sempre. Tudo passa, disse Jesus, mas a minha palavra não passará. Deus é Deus, Deus é o Deus da sua vida, Deus é o Deus da sua casa, Deus é o Deus da sua geração, é o Deus da sua família. Sua família não está entregue à própria sorte, tem você nela e tem Deus na sua história. Há Deus em Israel, há Deus no Brasil, há Deus em Rondônia, há Deus em Porto Velho, há Deus aqui na Avenida Calama, há Deus na sua casa, na sua tenda, a tenda no lugar onde você descansa. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Seja bendito, exaltado e adorado o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos buscar neste momento a revelação. Não nos basta conhecimento, não nos basta sair daqui sabendo a palavra, conhecendo a história, mas eu quero ir além, eu quero o que está em oculto, Senhor. Eu quero a luz brilhando em meio às trevas da alma, em meio às confusões da vida. Eu quero o céu aberto, Senhor, sobre a minha cabeça e a revelação que virá do Senhor para as nossas vidas, porque o Senhor não deixará seu povo à própria sorte. O Senhor tem um caminho, há um rio no meio desse mar turbulento, há um rio cujas correntes levam à cidade de Deus. Ali nós queremos estar, Pai, no centro da Tua vontade. Então toma-nos pelas mãos como filhos que somos e nos leva até a sala do trono, ao lugar onde podemos estar em Tua presença, ajoelhados aos Teus pés, não só prostrados, mas descansados nos Teus braços. Senhor, abençoe e receba nessa noite, não só as orações, ofertas, adoração, mas receba a nossa vida como oferta viva na Tua presença, em o nome de Jesus, amém e amém. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, apenas. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, desde que eu já o rejeitei, para que ele não reine mais sobre Israel? Disse o Senhor a Samuel. Deus falou com Samuel, Deus vai falar com você também. Deus fala conosco, Deus fala com os filhos. Para muitos é a voz de um trovão, mas Jesus bem sabia, aquele que do céu estava dizendo ali naquele momento do seu batismo: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você ouve a voz de Deus. É muito importante a gente conhecer a voz de Deus, porque Deus também conhece a nossa voz. Eu tenho Isabela, Rafaela, e desde pequeno aprendi a ouvir a voz das minhas filhas. Podia estar no meio do supermercado, na praia, onde fosse, numa multidão. Quando eu ouvia a palavra pai, eu sabia quem era que estava me chamando, porque eu conheço a voz das minhas filhas. Deus conhece a tua voz, Deus sabe quem você é. Mas você também conhece a voz de Deus, viu? Muitas vezes a gente está ali no fundo do poço, vivendo a noite da alma, uma amargura de um momento ruim que feriu a nossa alma, e a gente parece que as palavras de ninguém chegam até nós, mas há uma palavra que vem do trono para as nossas vidas, e ao ouvir a voz de Deus nós podemos despertar.
Diz a Bíblia que Lázaro estava há 4 dias morto dentro daquela cova, dentro daquele buraco lá, daquela caverna. E quando tiraram a pedra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Por quê? Porque ele conhecia a voz de Jesus. Jesus era amigo dele, Jesus estava sempre com ele, sabe? Jesus é aquele que nos desperta, é aquele que nos levanta. A palavra do Senhor nos tira para fora, muitas vezes de uma tenda escura como aquela em que Abraão estava, dentro da tenda, jururu, pensando que o mundo tinha acabado para a vida dele, que ele nunca mais seria nada, não teria ninguém, sua herança, suas riquezas iriam para outras pessoas, sua família não teria geração. E aí ele ouviu uma voz que dizia: sai da tenda de onde você está, olha para o céu, conta as estrelas se puderes, assim será a tua descendência, porque a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é poderosa para as nossas vidas. Muitas vezes nós, como cristãos, não estamos treinados a ouvir a voz do Senhor. Como eu já disse, parece um trovão, parece um barulho, mas é Deus falando com você. Parece um sussurro, eu não estou entendendo, mas é Deus falando com você. Com certeza você já passou pela experiência de estar num ponto de ônibus, de estar em algum lugar, na igreja, no trabalho, e está todo mundo ali envolvido no celular, num computador, conversando, falando uns com os outros, mas se você deixar cair uma moeda no chão, todo mundo para ver onde é que está essa moeda. Porque a gente é treinado a ouvir moeda cair no chão, porque dinheiro é importante, é ou não é? Assim também nós precisamos treinar os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Não é tão somente você vir à igreja: eu fui, não sei, estava vazio a coisa, eu não senti nada, o pastor falou, não entendi, sabe? Busca ouvir a palavra do Senhor, busca atentar o seu coração para a palavra de Deus. Deus falou com Samuel, Deus fala com você também, Deus fala conosco. Samuel foi um dos maiores profetas para mim que Israel já teve. Eu sei que Jesus já falou que não houve dentre os nascidos de mulher maior profeta que João Batista. Mas se eu pudesse escolher um dos profetas do Antigo Testamento, certamente Samuel seria esse profeta. Um homem santo de Deus, um homem que ele não nasceu para si, não foi resultado de um planejamento de seus pais, não foi resultado do desejo apenas de sua mãe, porque eu sei que há coisas que a gente deseja, mas a gente não alcança, mas ele foi resultado de uma vontade soberana de Deus, porque Deus queria um profeta, e quando Deus quer alguém, Deus levanta, e quando Deus precisa de alguém, Ele chama a gente. E Deus então precisava de um profeta para conduzir o povo de Israel por tempos difíceis, tempos diferentes. Deus precisava do melhor naquele momento, sabe? E diz a Bíblia que então Deus deu a Ana a oportunidade de ser mãe, e ela foi mãe por 6 anos, cuidou daquele menino, seu único filho, mas ela sabia que Deus deu aquele menino para ela para cuidar, mas ele pertencia a Deus. E assim, ao final dos 6 anos, ela traz Samuel para o tabernáculo, e ali ele vai morar na casa de Deus. E então esse santo homem de Deus, ele chega ali como criança e aprende a ouvir a voz de Deus. Diga aí comigo: aprende. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Deus está falando sempre, todos os dias. Mas eu não estou conseguindo ouvir. Pare e preste atenção. Você vai conseguir ouvir a palavra do Senhor. Não vai conseguir ouvir enquanto estiver preocupado com conta para pagar, com filho que está longe, com família problemática, com situação profissional ruim. Tudo isso vai atrair sua atenção. É importante que você seja atraído pela presença de Deus e ouça a voz de Deus. Muitas vezes na solidão, nos problemas, quando não há nada, Deus vai falar com você. Foi assim com Moisés. Moisés não tinha nada, aos 80 anos de idade, apacentando as ovelhas do sogro. Não havia mais futuro para ele, não havia esperança. Até que ele chegou em Horebe, no monte Horebe, que era a casa de Deus.
E se você for ver hoje aquele monte, por fotos, ou se, não sei se você já esteve lá, não tem nada a não ser pedra, pó, poeira. Não há nada em Horebe a não ser pedra. Porque em Horebe nada mais importa a não ser a presença de Deus. Não adianta estar num lugar que tem tudo e não tem presença de Deus. Mas quando você não tem nada, mas tem Deus, você tem tudo que você precisa para ser feliz. E quando Moisés chegou naquele lugar vazio, sem nada ali, ele ouviu uma voz dizendo: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aqui é minha casa. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Descansa na presença de Deus. E aí ele pôde ouvir a voz de Deus quando já ninguém mais falava com ele. Pastor, eu fui abandonado, eu fui largado para trás, eu fui deixado, eu não tenho mais amigos, eu não sei, parece que há uma solidão na minha vida. Então você está chegando pertinho de Deus. Ao estender do braço, ao clamar, ao dobrar os seus joelhos, a presença do Senhor vai se manifestar na sua vida. Não se envergonhe disso. Aproveite o tempo para estar na presença de Deus. Samuel começa a ouvir a voz de Deus. E ele aprendeu a ouvir a voz de Deus desde cedo. Deus revelava a ele, como menino ainda, coisas tremendas que iriam acontecer. Deus estava para mudar o governo em Israel. Uma nação que teria reis, e a partir de então, reis levantados por aquele homem. Há coisas que ainda não acontecem em nossa vida porque não chegou o momento, mas Deus está trabalhando na nossa história. O povo de Israel queria um rei, mas antes do rei, precisava de um profeta para levantar aquele rei. E tudo tem o seu tempo determinado na Bíblia. Há tempo para todas as coisas. Você tem promessa de Deus, amém? Então descansa, porque é Deus que vai realizar a promessa. Deus tem seu tempo, Deus tem o seu momento, Deus tem seu jeito. E aí então Deus estava trabalhando primeiro, gerando um profeta, um homem santo na casa do Senhor. Até que esse profeta cresceu, assume o ministério espiritual da nação, o governo daquela nação não estava mais no sacerdote, agora passa pelo profeta Samuel já grande, e ele agora começa a ser um instrumento de Deus para direcionar o povo de Israel e para ungir o primeiro rei em Israel. Sabe, muitas vezes você não sabe por que Deus ainda insiste na sua vida, mas é porque os planos de Deus para você ainda não aconteceram. Eles vão acontecer. Vai chegar o seu momento. Eu creio nisso. E diz a palavra do Senhor que Samuel ungiu Saul como rei. Foi uma experiência muito bonita, porque diz a Bíblia que ele encontra esse rapaz perdido no mundo, procurando as cabras de seu pai, e numa situação de um milagre, o Senhor vai e restaura Saul como um homem, um jovem que encontra agora um futuro em sua vida, que era de ser governante de uma nação pela unção de Samuel, o profeta. Mas eu quero nessa noite falar para você a respeito do poder da influência, dos relacionamentos. Relacionamentos são muito importantes. Ninguém vive para si, já falamos hoje. Relacionamento, ele pode te jogar para o alto. Um relacionamento de amizade, casamento, ministério, igreja, isso pode abrir portas para você, mas isso pode te detonar também. Um relacionamento errado atrasa a sua vida anos e anos a fio. Um relacionamento de amizade, de alma com alguém que não é um relacionamento ajustado em Deus, pode atrasar um monte de tempo na sua vida e muitas conquistas. Relacionamentos são importantes. Igreja é relacionamento. Nós estamos aqui porque precisamos estar uns com os outros, membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo. Isso é relacionamento. Relacionamento dentro de casa, relacionamento na rua. Há pessoas de difícil relacionamento que não conseguem, por um temperamento, por uma personalidade difícil, não conseguem progredir na vida. Tinham tudo para caminhar, mas por serem difíceis no relacionamento, não conseguem superar, romper de fase, passar adiante. Um bom relacionamento te capacita, te ajuda. Quantas vezes você teve amigos em sua vida, pessoas que puderam te empurrar e te ajudar e dizer: vamos, você é capaz, você vai conseguir.
Por outro lado também, quantas pessoas vieram e detonaram a nossa vida, prejudicaram a gente, marcando tempo na nossa vida, amarrando a gente a problemas que a gente não conseguiu se livrar de forma tão simples. E perdemos tempo, muito tempo. Aliás, eu tenho certeza de uma coisa, que tudo o que a gente perde pode ser retornado. Tudo aquilo que a gente perde de dinheiro, de finança, de negócio, Deus pode restaurar a sua vida. Amém? Você vai trabalhar e vai ver de volta. Mas há algo que só Deus pode fazer e mais ninguém. No livro do profeta Joel, diz o Senhor: restituir-vos-ei os anos roubados pelo gafanhoto. Sabe? Não tenha receio do tempo perdido. Deus é Senhor do tempo. Ele pode trazer de volta. Ele pode fazer, como diz a Bíblia, um dia para Ele é 1000 anos. 1000 anos é um dia. Pastor, eu perdi tanto tempo na minha vida. Não tem problema. Deus é Senhor. Ele vai restituir aquilo que o trabalho não vai dar, aquilo que as amizades não vão dar, não vai conseguir, porque o tempo já passou, muito tempo. Pastor, perdi tempo na minha vida. Mas Deus é Senhor do tempo. E Ele pode restituir os anos consumidos e roubados. Um relacionamento te ajuda a realizar a obra de Deus, mas pode também puxar você para trás e impedir você de alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. E Samuel começa na convivência a descobrir que Saul, na verdade, não é tão bom para a vida dele como ele imaginava. Até chegar um momento na vida desse profeta, desse homem santo de Deus, em que Deus precisa falar para ele, assim como Deus fala com você nessa noite, fala comigo aqui no altar. Deus está dizendo: até quando você vai ter dó disso? Até quando você vai ficar insistindo numa situação que não vai para frente, que não vai ter solução do jeito que você espera? Um negócio que vai arrebentar a sua vida. E você acha que vai conseguir, muitas vezes motivado por um orgulho pessoal, por receio de voltar, por medo de alguma coisa, por vergonha, por dor, e isso tudo por causa das influências de quem está ao nosso redor, talvez encorajando, dizendo: não, você fica firme aí, e as coisas não estão acontecendo. Não, você não larga, fica firme, e as coisas não estão indo para frente, e a coisa está travada, a sua vida vai se desgastando, você começa a não ser mais quem você era, se transforma numa pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa que lamenta. Será que você não conhece gente assim? Que antes eram pessoas alegres, felizes, para cima, sorridentes, não tinha tempo ruim, calor, frio, chuva, problema, tempo, eles estavam sempre ali, servindo a Deus, servindo ao próximo, amando as vidas, batalhando por algo, mas hoje só lamento. E o que Deus diz para Samuel é o seguinte: até quando você vai ficar lamentando? Algumas traduções trazem isso. Ou se queixando, murmurando pela vida de Saul, quando eu já decidi que ele não reine mais sobre Israel. Samuel foi esse grande profeta, chamado por Deus para coisas grandes. Mas nesse relacionamento com o rei Saul, se você não faltou à escola dominical, à aula bíblica, enfim, se você leu a palavra, você sabe do que eu estou falando. Nesse relacionamento, ele começa a ter problemas na vida dele. Porque quando as pessoas certas não estão na sua vida, quando pessoas erradas, quando valores errados, não é? Essa questão da troca de favores, da negociação da paz, da negociação dos sonhos, do adiamento das vontades em prol de outra pessoa, de alguém que está te sufocando, alguém que está transformando você em quem você não deveria ser, afastando você do caminho do Senhor, da casa do Senhor, da pureza, da santidade, levando você para a malícia, para ser alguém que você nunca foi, e de repente você começa a se tornar uma pessoa diferente. Não é mais aquilo que Deus levantou um dia, mas agora é totalmente diferente. Isso estava acontecendo com Samuel. A bagunça começa a ser tão grande que chegou um dia que Saul, ele chegou a sacrificar no lugar de Samuel, que era uma coisa impensável. Havia uma regra áurea, era sem negociação.
Somente o profeta podia sacrificar a Deus, chegar perto de Deus, porque era assim que Deus se comunicava, era através dos profetas. E então Saul, vendo que Samuel demorava, essa intimidade tão grande na vida de um com o outro, levou ao ponto de Saul ter a coragem de sacrificar no lugar dele. E isso lhe custou, mas mesmo assim, lhe custando caro, Samuel ainda insiste na busca, insiste naquele relacionamento com uma pessoa totalmente detonada na vida dele. Alguém que Deus já tinha apartado do lado. Sabe, Deus está falando com você nessa noite. Pode não ser aquela palavra que você gostaria de ouvir, mas é uma palavra que vai libertar você, que vai direcionar você, que vai levar você para 2019 para viver um tempo melhor e diferente na sua vida. Porque o Brasil vai melhorar, a nação vai melhorar e você tem que melhorar também. Porque Deus é o teu Deus. Mas às vezes nós insistimos em amizade, relacionamentos que estão só nos puxando para trás, mudando quem nós devemos ser espiritualmente. Porque o problema não é se alguém está enrolando você em dívida alheia, se alguém está tirando o seu sono, te ligando de madrugada, pedindo favor. O problema é quando alguém começa a mudar a sua vida espiritual. Quando alguém começa a mudar quem você deveria ser diante de Deus, um sacerdote, uma serva do Senhor, um ministério, e aí você chega ao final do ano e diz: pastor, eu não quero mais cuidar disso, eu estou cansado. Pastor, eu quero entregar meu cargo, porque eu não tenho mais tempo. Pastor, eu estou cansado. Eu estou falando de coisas que eu ouço lá em Duarte, viu? Aqui não, isso é lá em Petrópolis. Pastor, no início do ano estava motivado, empolgação a 1000 por hora, né? Mas chega ao fim do ano, eu não quero mais. Por quê? Está mudando sua vida espiritual, por causa de influências na sua vida, que não tem nada a ver com o propósito de Deus para você. E aí Samuel continua naquela convivência com Saul, ao ponto de no capítulo anterior, antes de Deus falar isso, acontece uma das maiores tragédias na vida de Samuel, porque Samuel não era um homem de guerra, Samuel era um profeta. Deus tem seus instrumentos de justiça, Deus tem seus instrumentos para a violência, Deus tem seus instrumentos para tirar, Deus tem seus instrumentos para exercer juízo sobre outras pessoas. Mas Samuel não era esse instrumento. Samuel era um instrumento de bênção, de erguer, de levantar, de construir uma nação, de algo mais nobre. Só que as histórias mais tristes que eu vejo na Bíblia é essa história de Samuel no capítulo anterior, onde Deus havia falado justamente para Saul, através de Samuel, o seguinte: pegue o rei Agag e você vai destruir esse rei, você vai destruir todas as posses dele, tudo dele, você vai acabar com ele, porque Saul era rei, o rei era o rei, o homem da batalha, era o homem da guerra. Deus levanta cada um para fazer uma missão na sua obra, amém? Porque não pode haver bagunça na casa de Deus, bagunça espiritual, bagunça emocional, isso tudo vai desarranjando a nossa vida. E então Deus falou com Saul, através de Samuel: vai lá e resolve isso, porque você é rei, rei vai resolver a coisa com o rei. Só que diz a Bíblia que Saul decidiu poupar a vida de Agag e os bens que ele tinha. E então, quando chega na presença de Samuel, Samuel ouve o barulho de bois, de cabrito, de gente. O que é isso que está acontecendo? E aí Saul disse: não, eu resolvi poupar aqui, nós vamos mudar as coisas. Samuel parou, diz a Bíblia, que ele pegou Agag, aquele rei, perto de um ribeiro, e matou aquele homem, despedaçando aquele homem. É algo triste. Porque quando a sua vida não está no caminho de Deus, no propósito de Deus, você começa a fazer o que não deveria fazer e ser quem você não deveria ser. Você começa a trocar o papel com as pessoas. Isso era a tarefa de Saul, não a tarefa de Samuel. Deus levanta Samuel para ungir reis, levantar reis, não para matar reis. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo? E agora,
Samuel não tem azeite nas mãos para ungir rei, tem sangue de outros reis nas suas vestes e na sua mão. Chega a um ponto no seu ministério que ele era para estar abençoando, orando, intercedendo, cuidando de vidas, e agora ele está destruindo vidas. Porque ele se envolveu emocionalmente com alguém que não deveria se envolver. E então chega esse dia, em que depois de que tudo isso aconteceu, Deus falou com Samuel: até quando você vai insistir nesse relacionamento? Até quando? E diz o finalzinho do versículo que nós não lemos, que Deus falou o que aí para Samuel? Deus disse: pega o teu vaso de azeite, enche esse vaso, vamos à casa de Jessé em Belém, porque eu já decidi que haverá um novo rei em Israel. Seu vaso está vazio. Deus falou: Samuel, pega e enche esse vaso de azeite. Por quê? Está vazio, não usa mais, está sem unção, está sem propósito na vida, está sem rumo definido. Pastor, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Deus vai sempre levantar alguém para fazer. Você só não pode se envolver numa batalha que não é sua, numa missão que Deus não te chamou. Isso vai trazer tormento para a sua alma, isso vai desarranjar a sua vida emocional. Você sendo pai no lugar de ser mãe, você sendo mãe no lugar de ser pai, você querendo ser pastor no lugar de ser um ministro, isso começa a bagunçar a sua vida espiritual. A gente começa a nos servir para fazer o trabalho de todo mundo e esquecemos de fazer aquilo que nós fomos chamados por Deus para fazer. E aí chegamos ao final do ano cansados, desmotivados, e não vemos o resultado do nosso trabalho, porque tivemos fazendo ao longo do ano o trabalho dos outros, cuidando das coisas dos outros, cuidando da vida dos outros, cuidando do ministério dos outros, e esquecemos o nosso ministério. E aí estamos cansados, desanimados, murmurando, decepcionados, frustrados, a ponto de Deus ter que falar com Samuel: até quando você vai ficar reclamando? Até quando você vai ficar lamentando por uma coisa que é você que está escolhendo? Não fui eu que te chamei para isso. Sai disso, vamos resolver o assunto hoje. Pega teu vaso, eu vou te mostrar como se faz. Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer te pôr no caminho de novo. Deus é pai que ama os filhos. Deus não quer castigar, Deus quer te colocar na estrada, Deus quer te colocar no rumo de novo. Deus quer restaurar a sua vida, seu ministério, o seu lugar de pai, de mãe, de marido, de esposa, de casamento. Deus quer restaurar tudo isso. Ministério na casa do Senhor. O seu azeite já não existe mais, o vaso está vazio, você já não busca mais a Deus, você está envolvido com pessoas erradas que estão arrastando você para uma aflição na alma, para dor, para murmuração. Não sai adoração mais da sua boca, sai lamento. Até quando, Deus? E Deus diz nessa noite: até quando, digo eu? Até quando você vai ficar assim triste? Eu não te criei para isso, diz o Senhor. Eu tenho algo diferente para você. Enche o teu azeite. Nós vamos fazer uma missão aqui. Eu tenho algo novo para você. Eu vou lembrar quem você é. Eu vou lembrar quem você deve ser. Eu te chamei não para matar reis, mas para ungir reis em Israel. Eu tenho uma missão para você. Vamos ali, vamos na casa de Jessé. E Deus toma ele pelas mãos e leva. E chegando lá, ele começa a história de novo, naquilo que ele nunca deveria ter deixado de ser, que era ser um profeta em Israel. Deus tem uma missão para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Às vezes o lamento, a murmuração, a queixa, os problemas chegaram por quê? Porque nos afastamos, porque nos relacionamos com pessoas erradas, influências negativas em nossa vida. Deus quer tirar você de um caminho de morte, de infelicidade, e a gente insiste nesse caminho. A Bíblia conta a história de um dos filhos de Saul, chamado Jonatas. Você deve conhecer essa história. Jonatas amou Davi, se apegou à alma de Davi, e Deus estava por meio de Davi tentando livrar Jonatas de uma morte ruim, sem sentido, estúpida. E assim ele conviveu junto com Davi muito tempo, batalhando as batalhas ao lado de Davi,
Mas sabe onde ele morreu? Se você conhece a Bíblia, você sabe. Ao lado de Saul, seu pai, numa batalha no campo. Será que é isso que Deus quer para nós? Será que Deus não tem algo mais para as nossas vidas? Será que nós vamos deixar a mão potente, provedora, cuidadora de Deus para uma aventura que a gente não sabe o que vai dar? Será que nós vamos nos afastar de um lugar de segurança, de proteção que Deus está criando para você, Jonatas? Deus está criando você perto de Davi, para sair fora desse Saul aí, porque ele está perdido, ele está detonado, ele acabou com a vida de todo mundo, vai acabar com a sua também, mas Deus ama, Deus é misericordioso. Deus nessa noite diz para você: sai dessa. Deus, mas eu tenho meu coração, e agora o que vai ser? Confia no Senhor, olha para cima, olhe para o alto, dê um passo adiante. Deus está livrando você, Deus está te guardando. Sua mãe avisa, seu pai avisa, seu pastor fala, o pregador diz, e parece que muitas vezes a gente quer ver para acreditar, até que o sangue esteja nas nossas mãos, até que a morte chegue, a destruição, a perda, e aí vem o remorso e o arrependimento no fim da vida, de não ter ouvido a voz do Senhor. Mas hoje é noite de restauração. Deus nos trouxe aqui para dizer: eu tenho um propósito para a sua vida. Eu quero mudar a influência, o governo da sua vida. Quem governa as suas emoções, quem diz quem você vai ser e fazer, é o Espírito de Deus que vai governar a sua vida. O Espírito Santo. A unção de Deus pode ser retornada até você. Ah, pastor, eu acho que eu nunca mais vou ser quem eu era. Sim, enquanto estiver aliançado, amarrado a pessoas que atrasam você, você não vai conseguir. Por isso, se liberte nessa noite pela fé, numa atitude de fé, e busque a Deus, porque o Senhor vai renovar a sua vida, seu ministério, seu negócio. Você não precisa de mais ninguém a não ser de Deus na sua vida. Ah, não, pastor, eu estou precisando aí, eu tenho que fazer um negócio, a pessoa não é muito boa não, mas Deus vai me guardar. Não vai. Deus não compactua com trevas. Não vai. Você precisa de Deus na sua vida. Se Deus é por nós, quem será? Se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, para que tentar com pessoa diferente? Você precisa de Deus na sua vida. De Deus na sua vida. Não, mas eu já creio em Deus, pastor, eu sou servo de Deus. Não, Samuel também precisava de Deus. Ai dele, se Deus não falasse com ele. Como seria o fim da história dele? Que fim teria esse homem aqui? Mas Deus ama, Deus é misericordioso. Deus te dá hoje a oportunidade de restaurar a sua vida. Voltar ao caminho. Eu preciso de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós oramos nessa noite, diante da Tua palavra, Senhor. Tua palavra, Deus, que é uma palavra que nos leva a uma reflexão. Senhor, é uma palavra que nos aponta, Senhor, para um caminho que a gente insiste em não caminhar. Deus, Tu sabes como nós chegamos aqui hoje, debaixo de que influência nós estamos. Quem governa as nossas emoções? Quem está governando o nosso dia e a nossa noite? Pai, eu oro nessa noite por livramento. Livramento, Senhor, por sossego de alma, por descanso ao Teu servo e à Tua serva. Que não aguenta mais, Senhor, aquela influência negativa de alguém, da família, fora da família, da igreja, não importa, mas é alguém que o Senhor não colocou ao nosso lado, alguém que o Senhor disse: chega, basta, mas a gente ainda continua. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas atitudes, Senhor, e por misericórdia, por amor, por graça, restaura a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém.